Hoje eu vou te ensinar a como montar a sua própria dieta, as suas refeições ali do seu plano alimentar. Só que antes de te ensinar sobre isso, você precisa aprender o quê? Que as necessidades energéticas de cada pessoa dependem muito de quê? Do peso, da idade, do sexo, da sua composição corporal, questão de gordura corporal, né? Quantos percentual aí de gordura você tem, quanto seu percentual de massa muscular, do seu nível de atividade física, do seu sexo, se você é homem, se você é mulher. Então, o seu gasto calórico e a sua necessidade energética vai depender disso. Então, ela é muito individual. Você vai precisar fazer uma conta aí para entender como que funciona o seu gasto calórico. A partir disso, você já vai ter uma noção de quantas calorias você gasta, então quantas calorias você deveria ingerir. Lembrando que quanto mais calorias você ingere e menos calorias você gasta, mais peso você ganha. Então, se você está em processo de emagrecimento ou quer emagrecer, o ideal é que você ingira menos calorias do que está conseguindo gastar. Dessa forma, a gente tem um déficit calórico. Mas se entrar em méritos aí, né, dessas contas, vocês precisam entender e saber a base dessa alimentação, que é o que eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje, tá? Depois a gente entra na parte de cálculo aí de calorias, que eu vou ensinar direitinho para vocês. Qual que é a base da alimentação? Hoje nós temos os grupos alimentares, que são os macronutrientes, que envolvem carboidratos, proteínas e gorduras, tá? E nós temos os micronutrientes, que vai envolver vitaminas e minerais. Então, vocês precisam entender que existe esses dois grupos, porque às vezes a nutricionista ou qualquer pessoa que vocês assistem aí fala: você precisa de carboidrato, você precisa de proteína, você precisa de gordura, mas você não entende quais são esses alimentos que compõem esse grupo alimentar. Então, hoje a nutricionista Maria Clara Priscinotti vai te explicar tudo isso de vez para você não ter dúvida mais. E aí, vamos lá. Os carboidratos têm a função de fornecer energia, tá? Então, é o que te dá energia ali, disposição para o seu dia. E nós temos dois tipos de carboidratos, os complexos e os simples. Eu tô me guiando aqui pelo um slide que eu fiz, tá? Que depois eu posso divulgar aí para vocês, caso vocês queiram, pode deixar aqui nos comentários que a gente envia tudo para vocês aí certinho. Os carboidratos complexos são os carboidratos que nós chamamos aí de carboidratos integrais, que vocês conhecem, o arroz integral, o pão integral, tudo que é rico mais em fibra. E os carboidratos simples são os carboidratos que nós dizemos aí que são carboidratos de rápida digestão, rápida absorção. Arroz branco, pão branco, macarrão, né? Essas quitandas que levam muita farinha de trigo, certo? Esses são os carboidratos simples. E qual que é a recomendação diária desses dois tipos de carboidratos? 60% do seu valor energético. Vamos supor, você precisa ingerir 2.000 calorias no dia. Então, você precisa dessas 2.000, 60% delas precisa ser carboidrato, tá? E aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, se eu te falar aí que no tal alimento tem 100 gramas de carboidratos, para você saber quantas calorias tem isso, vai pegar 100 e multiplicar por 4 calorias, que vai ver aí as 400 calorias, certo? Esses são os carboidratos. Nós temos as proteínas, que a função dela é construtora, ou seja, construir músculos, ajudar na construção de ligamentos, tendões. Então, ela é assim, muito importante aí no nosso processo, principalmente de emagrecimento, tá? Quais são os tipos de proteínas que nós encontramos aí? Tipo de proteína animal e vegetal. Então, tudo que é derivado animal é proteína. Então, tem as carnes, né? Carne de vaca, carne de boi, carne de porco, carne de frango, peixe, ovos, queijos, né? O leite aí, os derivados todos. Tudo isso é proteína,
certo? E nós temos as proteínas vegetais que a gente encontra nas leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso também tem bastante proteína. Não na quantidade, lógico, da proteína animal, mas também tem proteína, certo? A nossa recomendação diária é de 15% do valor energético total, então aquela mesma continha, você vai pegar 2.000 calorias, 15% dela tem que ser de proteína na sua dieta, certo? Então, o ideal aí que normalmente eu peço para os meus pacientes é que ingiram proteína em todas as refeições, sendo que almoço e jantar são os horários de maior ingestão desse tipo de alimento. E a proteína, ela é igual ao carboidrato. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Vamos lá para o terceiro e último macronutriente, que são as gorduras, tá? Quais são as funções da gordura? Regular temperatura corporal e também fornecer energia. Então, nós precisamos de ter gordura no corpo para regular a nossa temperatura. Tá? Vocês podem ver que as pessoas mais magrinhas sentem mais frio. As pessoas que têm um percentual de gordura mais alto não sentem tanto frio, sentem mais calor, certo? Por quê? Porque essa gordura, ela regula, sim, a sua temperatura, certo? Outra função das gorduras é transportar as vitaminas e te ajudar na produção de hormônios. Então, a gente também não pode ficar 100% sem gordura na nossa alimentação, porque é ela que carrega várias vitaminas para dentro das nossas células, certo? Fora que a gente precisa delas também para produzir hormônios como testosterona, né? Nós mulheres que já temos a produção muito baixa, sem a gordura, a nossa produção vai cair mais ainda, tá bom? Quais são os tipos de proteína? Saturada, insaturada e a trans, tá? Que é a pior gordura que existe. A gordura saturada, normalmente nós encontramos derivados animais, tá? E a trans, normalmente em produtos industrializados, que a gente normalmente aí também não gosta de indicar, justamente porque é um tipo de gordura que faz muito mal para o nosso sistema cardiológico, tá bom? Qual que é a recomendação diária de proteína? Entre 25 a 30% aí do valor energético total do seu dia. E aí, só para vocês terem uma noção, 1 grama de proteína tem 9 calorias. Então, carboidrato tem 4 calorias, proteína tem 4, e a gordura, ela tem simplesmente o dobro, mais que o dobro, né? Ela tem simplesmente 9 calorias. Por isso que a gente fala que a proteína, né? A gordura, quando colocada na dieta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela ocupa um espaço calórico muito grande. Então, se a pessoa está em processo ali de emagrecimento, ter muita gordura na dieta vai dar saciedade, mas vai fazer com que ela coma bem menos, né? Porque vai ter muito mais calorias, certo? E nós entramos aí nos micronutrientes, que nós temos, né? As vitaminas e os minerais, que têm a função de trabalhar o melhor funcionamento do nosso corpo, tá? Então, a necessidade também é conforme o sexo, idade, né, e estágio de saúde. Pessoas que estão doentes precisam de uma suplementação, pessoas que estão aí, são atletas, precisam de uma suplementação maior, bebês, adultos, todo mundo tem um valor específico que precisa bater de vitaminas e minerais, certo? E, por fim, aí, nós chegamos nas fibras, que não é macro nem micronutriente, mas faz parte aí da nossa alimentação. Qual é a função das fibras? Primeiro, ajudar na nossa função intestinal, então as fibras que fazem o bolo fecal ali, né, pra gente poder evacuar todos os dias, então trabalhar a motilidade desse intestino. Ela nos dá bastante saciedade, então quem tá em processo de emagrecimento, é interessante que ingira bastante fibra para deixar mais saciada, porque a digestão daquilo ali é muito lenta, tá? Previne câncer de intestino, né, do cólon, muito bom para isso, e controla, gente, diabetes e colesterol.
Por quê? Porque as fibras, quando ingeridas aí, vamos supor, você vai ingerir um carboidrato e ingere a fibra junto com esse o carboidrato, ele não é totalmente absorvido, né, naquele momento. E as fibras carregam ele lá para o intestino e eliminam ele. Então, isso é muito bom para prevenir e controlar diabetes e colesterol. Certo? Então, o que seria então, Maria Clara, um dia alimentar modelo? O ideal de manhã é que vocês ingerissem uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e, né, uma porção de vitaminas e minerais aí que seria a fruta. No almoço, uma porção de carboidrato, as porções aí de vegetais que podem ser várias, tá? Folhas, leguminosas e as proteínas. No lanche da tarde, o que seria interessante? Ter carboidrato, proteína e novamente uma fruta. No jantar, carboidrato, proteína, os vegetais, né, as verduras em si, as folhas, as leguminosas, tá? E prestar atenção bastante nessa quantidade de proteína que vocês estão colocando em almoço e jantar. A gente precisa que tenha uma quantidade boa para você bater a quantidade de proteína que vocês precisam no dia, tá? Que, né, eu vou conversar com vocês depois em outro tema, em outra aula, o que seriam as quantidades reais aí, legais para quem precisa, quem tá treinando, né, para idoso, a quantidade de proteína que precisa bater. E na ceia, se você realmente faz uma proteína, né, ali com um pouquinho de carboidrato, não tem problema, certo? E aí, como que você pode variar, né? Porque quando eu faço, café da manhã um carboidrato com uma proteína e uma fruta, o que seriam esses carboidratos? Então, se a gente pensar ali, carboidratos da manhã e da tarde, que seriam os lanches, o que você pode pôr? Pão integral, torrada, pão francês, bisnaguinha, a bolachinha integral, os cookies integrais, bolo, pode bolo, né? Você não precisa comer todos os dias, mas pode comer um bolo, pode comer um pão de queijo, um pedaço de rosca, certo? Quais seriam as proteínas aí para o lanche da manhã, né? Para o café da manhã e para o lanche da tarde? Você pode colocar um iogurte, um queijo, um leite, um ovo, até uma carne, né? Tem gente que come aí um pãozinho com carne como lanche da tarde, então ótima opção. Quais seriam as opções aí de frutas? Todas existentes na face da terra, que você gosta, que está na época ali, né? Que com certeza tá mais em conta, o que você tem em casa. Então, todas as frutas possíveis, tá? Quais são as folhas? Todas também, não tem exclusão de nenhuma. Dê preferência para que você gosta, para aquela que você sente prazer em comer. Alface, couve, repolho, acelga, agrião, rúcula, todas essas pode incluir, certo? E os demais vegetais aí, que a gente, né, os legumes aí, você pode colocar jiló, abóbora, beterraba, berinjela, brócolis, cambuciá, cenoura, couve, chuchu, tomate, vagem. Gente, o ideal é que vocês variem todos os dias. Não fiquem comendo a mesma verdura e a mesma fruta sempre, porque senão vocês vão estar ingerindo as mesmas vitaminas e os mesmos minerais. E o nosso corpo, ele precisa de uma gama de vitaminas e minerais, certo? Para ele funcionar bem, para a gente acelerar o metabolismo. Quais são as leguminosas que você pode ingerir no almoço e no jantar? Grão de bico, ervilha, lentilha e o feijão de todas as cores aí que você gostar, certo? Quais são as proteínas que você pode ingerir no almoço e no jantar? Os ovos, carne bovina, frango, peixe, carne de porco. Você pode comer também a carne de soja, tá? Que é uma ótima opção para os vegetarianos. Quais são os tipos de carboidratos que você pode ingerir, tanto no almoço quanto no jantar? Macarrão, arroz, batata, mandioca, inhame, cará, pão, purê de batata aí, as batatas diversas, né? Batata inglesa, batata doce. Tudo isso você pode comer tanto no almoço quanto no jantar, certo? Então, depois que você pega, você entende o que é cada, né, grupo alimentar e a diquinha que eu já dei do que você precisa em cada horário, em cada refeição, fica mais fácil de você pegar uma folha e montar a sua dieta. No começo agora, a gente trabalha com qualidade da alimentação,